E voltemos agora ao Salmo número 128, ao livro dos Salmos, dessa feita, no Salmo de número 128. Atentem para essa que é a palavra do Deus Todo-Poderoso, que apesar de escrita há tantos anos atrás, ela continua sendo eterna e completamente autoritativa, pois não contém erro algum. Salmo 128, Cântico de Romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Vamos orar. Ó Deus glorioso, nós ficamos pasmos diante da tua sabedoria, diante da forma como o Senhor, pelo teu Santo Espírito, usando homens santos, organizou a ordem dos Salmos nesse livro fantástico. Obrigado, ó Deus, porque na semana passada o pastor Breno já pôde falar a respeito do Salmo 127, de tantos conceitos errados que ainda existem no meio da igreja, em relação à família, em relação a filhos, em relação a como o Senhor não apenas criou tudo isso, mas providencialmente, soberanamente continua cuidando das famílias, mostrando que mesmo num século como o nosso, o núcleo familiar continua o mesmo, a estrutura não muda, apesar de tantas tentativas de Satanás de fazer com que isso seja destruído. Ó Deus, obrigado pela providência que o Senhor nos concede agora, de continuarmos olhando para esse tema, pois foi assim que o Senhor estruturou esse livro. Nós obedientemente seguimos a tua ordem, e como fomos abençoados no Salmo 127, nós te pedimos agora que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor restaure famílias, que o Senhor nos faça viver realmente como famílias da aliança, não seguindo os conceitos do mundo, mas seguindo os conceitos da tua santa palavra, mesmo que isso nos custe tão caro, mesmo que isso nos faça viver como pessoas consideradas alienadas, radicais, loucas, que não sabem viver os tempos modernos. Senhor Deus, a tua palavra não foi escrita apenas para Israel, a tua palavra não foi escrita apenas para os nossos bisavós e avós, a tua palavra foi escrita para essa geração hoje, e onde a nossa geração tem falhado, que o Senhor nos traga novamente para o caminho, pelo poder do teu Santo Espírito, e que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos possam não cometer os mesmos erros que nós temos cometido, sabendo, ó Deus, que temos cometido muitas vezes, pois nós nos entregamos àquele que desde o princípio tem destruído não só a tua palavra, mas também a família, aquela velha serpente, Satanás, que lá no Éden já começou, ó Deus, a fazer a sua missão de tentar acabar com o teu reino. Mas nós sabemos que em Cristo Jesus tudo isso é restaurado, e é por isso que nessa manhã nós temos total esperança
de que as nossas visões a respeito do casamento, da família, do trabalho, elas devem ser moldadas à luz somente da Tua Santa Palavra, e onde estivermos errados, transformarmos segundo a vontade do Teu Santo Espírito. Tende misericórdia de nós, e que nessa manhã possa haver salvação nessa casa, para aqueles que não têm a menor ideia de que Jesus não veio apenas para salvar almas, mas para restaurar tudo aquilo que está caído nesse mundo de queda e de trevas. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Quando nós damos parabéns às mulheres, nós geralmente nos esquecemos, ou talvez nunca tenhamos aprendido, as origens desse dia. 8 de março, considerado Dia Internacional da Mulher. Depois você pode fazer uma pesquisa mais detalhada. Mas vejam aqui algumas informações da origem desse dia, porque ele é celebrado ainda hoje. O Dia Internacional da Mulher começou a ser celebrado num contexto de lutas realizadas pelas mulheres, geralmente em passeatas grevistas, que buscavam melhores condições de vida e trabalho, e também pelo direito de voto. Mas vejam como essas manifestações que aconteciam final do século XX, final do século XIX, começo do século XX, melhor dizendo, começam, na verdade, a se tornar dias de comemoração, porque o Partido Socialista da América, começou a entender que esse movimento era fundamental para que mulheres pudessem então ser libertas de suas opressões. Durante algumas décadas, a comemoração desse dia passou desapercebida, perdeu força, e somente na década de 60 ele volta novamente a ser comemorado e enfatizado pelo movimento feminista também nos Estados Unidos. Talvez você pense assim: mas pastor, hoje o Dia Internacional da Mulher não tem contexto algum socialista ou feminista. Sim, eu estou falando da origem do dia. Talvez você esteja certo em dizer isso. Talvez você queira receber um parabéns sendo mulher nesse dia, uma flor, alguma coisa parecida. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a necessidade e a forma como esse dia foi originado mostram-nos exatamente que quando a igreja não luta pela libertação das mulheres, ou por aquilo que as mulheres têm direito, ou a sua função bíblica, alguém vai fazer isso, e as consequências são drásticas. Ninguém discute aqui que biblicamente as mulheres têm direito a voto, a escolha de seus representantes. Mas vejam como as mulheres, não seguindo mais as Escrituras, começaram a se tornar cada vez mais politizadas e se esqueceram de que a Escritura mostra claramente que elas não podem ser representantes num Estado de direito. A Bíblia fala as duas coisas, e isso é para a bênção da mulher. Não é machismo, não é pensamento retrógrado, não é porque homens são mais capazes que mulheres, é simplesmente porque a palavra de Deus nos mostra exatamente qual é a função do homem, qual é a função da mulher nesse mundo criado por Deus. Partidos socialistas ou movimentos feministas não têm a sua base bíblica, e com toda a boa intenção do mundo não vão conseguir trazer as melhores condições, ou usando a palavra bíblica, bênçãos para a mulher
e mais abrangentemente para a própria família. Nós vemos o Salmo 128 seguindo o Salmo 127 e você claramente consegue perceber a relação dos dois. Mas essa relação, ela começa um pouquinho antes. No Salmo 126, nós olhamos para essa estrutura e nós vemos, como já temos dito aqui na exposição desse livro, os salmos não foram colocados em suas posições aleatoriamente. Os salmos não são ilhas, mas são, na verdade, arquipélagos, contendo várias ilhazinhas que devem ser vistas de forma conexa. E aqui no Salmo 126, que também foi exposto pelo pastor Breno alguns domingos atrás, nós vemos que o salmista está comemorando a sorte de Sião que foi restaurada pelo Senhor. O mesmo Deus que os levou para o exílio por causa da sua desobediência havia prometido que os tiraria de lá, e foi isso que ele fez. E o Salmo 126 vem celebrar essa libertação. E o Salmo 127 também, nesse contexto pós-exílico, vem mostrar exatamente isso, dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Salmo está dizendo: lembrem-se dos seus pais, eles quiseram edificar a casa, eles esqueceram a providência de Deus, eles esqueceram da sua soberania. Olha onde eles foram parar. Famílias destruídas no cativeiro. Mas agora Deus os traz de volta à sua sagrada terra, ao seu lugar de habitação. Prestem atenção em como vocês devem viver na dependência completa desse Deus. E o Salmo 128, obviamente, continua mostrando agora não só a providência de Deus em sua soberania, mas principalmente os resultados disso na vida da família, da aliança, da família do povo de Deus. Lembrem-se, esse salmo continua sendo um salmo de peregrinação, um salmo de romagem, um salmo em que a família unida cantava, indo para Jerusalém, onde ali o chefe daquela casa, o patriarca, o cabeça do lar, era designado para oferecer por meio dos sacerdotes sacrifício por sua família. O Salmo 128 vem nos mostrar nessa manhã que a família peregrina, ela é abençoada somente no temor do Senhor e com o propósito único da edificação da igreja. O Salmo 128 nos mostra que a bênção é uma via de mão dupla. No temor do Senhor, as famílias da aliança são abençoadas e muito. Mas essa bênção não é simplesmente para o lar, essa bênção não é simplesmente para os filhos, essa bênção, ela retorna para a igreja, e a igreja é edificada com as famílias da aliança. Nós veremos isso em duas partes. A família peregrina é abençoada pela igreja, versículos 1 a 4, e versículos 5 a 6, a família peregrina abençoa a igreja, como nós veremos nessa via de mão dupla. Qual é então a primeira parte? Quais são as bênçãos recebidas pela família peregrina enquanto ela teme ao Senhor? Salmo 128, versículos 1 a 4, mais uma vez. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vejam como essa primeira parte, ela começa com o temor ao Senhor, e ela termina no versículo 4, aquele que teme ao Senhor. A conclusão aqui é óbvia: se não há temor ao Senhor, não há bênção. É por isso que o salmista pode dizer que não há como nós
invejarmos o ímpio. Mas ele tem tudo o que eu preciso, pastor. Como é que eu não posso chamar aquilo ali de bênçãos? Pois, biblicamente, bênção está sempre associado ao temor do Senhor, quer na prosperidade, quer na escassez. Essa é a relação maravilhosa que esse salmo começa a nos mostrar aqui. Temor do Senhor, ou temor ao Senhor, não é apenas conhecer a vontade de Deus, mas viver de acordo com ela. E como nós temos na área da família essa contradição. Nós sabemos qual é o papel do marido, nós sabemos qual é o papel da mulher, nós sabemos o que é a criação de filhos, nós sabemos o que é trabalhar com afinco, sem exagerarmos e sem menosprezarmos essa bênção. Mas olhemos mais uma vez para as nossas vidas, para as nossas semanas, e vejamos o quão distantes na prática nós estamos dessa teoria tão maravilhosa. E nós chegamos a dizer que a teoria é linda, é bíblica de fato, mas ela parece não se encaixar com os dias do século 21. Pastor, é muito fácil para o senhor dizer essas coisas, mas vá lá para o meu dia a dia, para a minha semana, e você vai perceber que é impossível viver esses princípios. Meus queridos irmãos, se essa é a conclusão, fechemos as nossas Bíblias e vamos embora. Vamos embora. Porque ao declarar isso, nós estamos admitindo que o Espírito Santo não tem poder para pegar essa teoria maravilhosa e encaixá-la perfeitamente nas nossas vidas. Agora sim, muitas coisas vão mudar. Coisas que nós fazemos há anos, se convencidos biblicamente dessas questões, vão mudar drasticamente. Isso é temer ao Senhor, é andar nos seus caminhos, como diz o final do versículo 1. Andar nos caminhos do Senhor é o tema dos salmos. Desde o Salmo 1 até o Salmo 150, nós vemos sempre diante do crente duas opções: ou eu ando de acordo com a vontade de Deus e sou abençoado, ou eu ando em desacordo à vontade de Deus e sou amaldiçoado. Mais uma vez, na maioria das vezes, nós sabemos o caminho em que devemos trilhar, mas por uma série de razões preferimos ou escolhemos ou achamos que não temos escolha e andamos pelo caminho mau. E nossas famílias têm sido destruídas por causa disso. Talvez você diga: não, pastor, minha família vai muito bem, obrigado. E eu desafio você nessa manhã, tanto do sermão da semana passada como de hoje. Sua família pode ir muito bem, mas ela certamente ainda não atingiu o padrão bíblico. E essa é a função desse salmo para nós nessa manhã: mostrar que a família peregrina, ela é abençoada para que ela possa abençoar a igreja. E mesmo que a sua família tenha atingido o patamar, o padrão bíblico, há outras famílias na igreja que precisam então da sua ajuda, para que elas também possam experimentar dessas bênçãos maravilhosas descritas aqui. Que bênçãos são essas? Nós vemos aqui, nos versículos 2 e 3, um resumo maravilhoso. Não sei quanto a você, mas como eu gostaria que a minha família, que a minha vida diária fosse exatamente assim como está descrito nesse salmo. E eu admito, ela não é. Sim, por pecado. Porque diversas vezes eu, como cabeça do meu lar, eu prefiro o caminho da maldição e dou todas as desculpas para isso do que o caminho da bênção. E quem é que sofre com isso? Esposa, filhos, igreja, inevitavelmente. Nós
Quando escolhemos o caminho da bênção, abençoaremos. Quando escolhemos o caminho da maldição, seremos também parte da maldição, infelizmente. Quando eu usei a ilustração do Dia Internacional da Mulher, eu disse que a igreja é responsável para restaurar essas coisas caídas em Cristo Jesus. E se há feminismo hoje, atentem para isso, principalmente as mulheres e os homens. Se há feminismo no mundo hoje, isso não é culpa só de Satanás, isso não é culpa só de Eva, isso é culpa primordialmente de Adão. E a sua falha em ser um homem bíblico desde o Éden. Muitas coisas serão reveladas a nós nessa manhã que mostrarão o quanto nós precisamos melhorar nessa área. Mas não fique desesperançoso. Pelo contrário, se a Bíblia nos fala de um primeiro Adão que falhou, que pecou, e todas as consequências da queda agora acontecem porque nós também continuamos falhando, existe o segundo Adão, Jesus Cristo, varão perfeito, que restaura todas essas coisas, e Ele é a nossa esperança. Quais são as bênçãos de acordo com o temor do Senhor, então? Versículo 2, trabalho. Versículo 3, casamento. Filhos. Queridos irmãos, mesmo dentro da igreja, quando nós olhamos para essas coisas e outras mais, consideradas bênçãos pela palavra de Deus, nós olhamos muitas vezes com desprezo para essas coisas. Trabalho é uma bênção? É porque você não trabalha onde eu trabalho. Casamento é uma bênção? É porque você não tem o meu cônjuge. Filhos são uma bênção? É porque você nunca esteve lá em casa para ver o que eles fazem comigo. Sejamos honestos. É muito fácil parecer que tudo vai bem domingo de manhã ou domingo à noite. Mas quando segunda-feira começa, quando ninguém mais está olhando, só os membros daquele lar, aí a confusão é grande. E parece que a Bíblia está um pouco atrasada em relação a conselhos que devem nortear a minha vida na família. Vejamos então essas bênçãos, começando pelo trabalho. Trabalho não é uma maldição, meus queridos irmãos. Muitas pessoas, crentes inclusive, ainda acham que o trabalho é uma consequência da queda. Se você der uma olhadinha lá em Gênesis, você vai perceber que quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados para o trabalho, para o serviço. Era uma bênção, sempre foi uma bênção. Deus não colocou o trabalho como uma punição, simplesmente à desobediência. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. O homem cai, ele não admite o seu erro. Deus vem então e trata do seu pecado e o restaura. Gênesis 3,17. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Parece de fato que aqui nós temos uma maldição tremenda, uma punição gravíssima para o erro de Adão, e sem dúvida há. Mas a punição não é o trabalho, a punição é agora o sofrimento que estaria associado ao trabalho. Isso por causa da falta do temor ao Senhor que Adão e Eva tiveram naquele momento. Mas percebam que no meio daquela punição, no meio daquele tratamento,
há uma bênção maravilhosa. Adão continuaria sendo responsável pelo sustento do seu lar. Ele continuaria tirando o pão necessário, mesmo de uma terra amaldiçoada. Vocês conseguem ver que o Salmo 128, ele está repetindo a estrutura da criação em relação ao trabalho? Quando Deus se dirige a Adão, o cabeça, o líder, ele fala sobre trabalho, ele fala sobre a sua principal função. É por isso que o Salmo 128 não está falando aqui em termos de trabalho a esposa ou a ambos. Está falando sobre o homem, ou para com o homem, para com o sacerdote do lar. Isso nos mostra um princípio maravilhoso que nós temos esquecido de diversas maneiras. O homem é, ainda no século 21, e sempre será, até a volta de Cristo, o principal responsável por ganhar o pão em casa. O Dia Internacional da Mulher, em vários aspectos, celebra agora a igualdade de oportunidades para a mulher. Antes era só o homem, agora a mulher também trabalha. Vejam como isso, biblicamente, não é um pressuposto. Já já eu vou mostrar para vocês que não há impedimento algum da mulher trabalhar fora de casa. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Mas primordialmente é o homem, o cabeça, responsável por esse sustento. Sim, meus queridos irmãos, a palavra de Deus sabe, o Espírito Santo do Senhor conhece as crises, as famílias do século 21. Famílias quebradas por divórcio, famílias quebradas pela morte do cabeça, famílias que não necessariamente tem um padrão bíblico estabelecido. Nesse sentido, é fundamental, como nós veremos no próximo ponto, que os homens da igreja, homens de outras famílias, principalmente os seus oficiais, prestem atenção mais e mais nessas famílias cujas mães são solteiras ou estão solteiras, viúvas, e tantas outras situações em que não há mais um cabeça ali responsável, tanto materialmente como espiritualmente, por aquela família. O Salmo 128, nesse momento em que ele diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, ele recupera aquilo que nós chamamos de a ética protestante do trabalho. E vejam como a nossa nação, guiada muitas vezes por péssima teologia ou teologia alguma, tem práticas que claramente vão de encontro à ética protestante do trabalho. Só o fato de nós nos desesperarmos porque segunda-feira está chegando e nos alegrarmos demasiadamente com o happy hour de sexta-feira, porque o fim de semana está chegando, nos mostra que nós não compreendemos bem o que é a bênção do trabalho. O Salmo diz: feliz serás. Quando segunda-feira chega, ou domingo à noite após o culto, quando nós ainda estamos guardando o dia do Senhor e nos preparando para uma semana de trabalho, nós devemos nos alegrar os nossos filhos, porque na semana, no dia seguinte, logo cedo eles vão acordar para estudar, para dominar esse mundo criado por Deus, edificar a igreja. Como é que são os nossos domingos à noite? Como é que são as nossas segundas-feiras pela manhã? Será que nós entendemos que o salmista está sendo aqui real e verdadeiro? De que nós seremos felizes quando guiarmos a nossa vida de trabalho por aquilo que a palavra de Deus ensina. Só 3 aspectos aqui de como a nossa noção de trabalho muitas vezes não é bíblica. Nós, no Brasil, fazemos de tudo para passar no concurso público.
E por favor, eu não estou aqui generalizando, dizendo que todo concurso público é assim, e que se você está no concurso público, você deve abandonar isso e ir para a iniciativa privada. Não. Tudo que nós estamos fazendo aqui, a partir desse salmo, é avaliando a nossa motivação do coração. Por que eu quero passar no concurso público? Porque geralmente trabalha-se pouco e ganha muito. E a minha aposentadoria é garantida. A minha estabilidade e tantas outras coisas. Não é à toa em que países onde o empreendedorismo privado é muito forte e, consequentemente, o país é muito rico, exemplo, Estados Unidos, se você é um funcionário público lá, isso não é um trabalho muito bem visto. Isso nos mostra o quanto nós queremos trabalhar o mínimo possível de segunda a sábado e ganhar o máximo possível para poder viver então nos prazeres da vida. O salmista diz claramente: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Se nós entendemos a ética protestante do trabalho à luz das Escrituras, nós seremos homens e mulheres que repudiam a loteria, fazer uma fezinha. Se você ainda não entendeu que biblicamente é pecado, não só porque é uma aposta, mas é porque basicamente você tem a chance de ganhar milhões de reais à custa de outros. É quebra do 8º mandamento. Aquelas pessoas que estão depositando a sua esperança em milhões de reais ou na sua sorte, por mais que elas percam um pouquinho de dinheiro, é só 10 reais, pastor. Esses 10 reais multiplicados é o que geram esse dinheiro ganho, não biblicamente. A palavra de Deus é clara. Nós precisamos trabalhar, e principalmente os homens, para ganhar o pão. E diariamente, devagarinho, Deus vai sim nos abençoando e nos prosperando e ensinando-nos o que é acumular finanças, riquezas, não só para o bem próprio, mas principalmente para o reino de Deus. Vocês se lembram das manifestações há alguns anos atrás que aconteceram no Brasil? E uma das causas naquelas manifestações era para que o governo estendesse passe livre aos estudantes, passe livre dos ônibus. Se você é estudante, escola pública, você pode entrar à vontade em qualquer ônibus, não pagar absolutamente nada. Partidos políticos estavam por trás dessas ideias e ainda estão. Qual é o problema disso, meus queridos irmãos? Não é que nós não queremos ser generosos com pessoas que não têm tanto, mas é porque não existe passe livre. Alguém está pagando por aquilo ali. É regra bíblica, é estrutura criada por Deus. Mas se eu quero então andar de ônibus, então eu vou trabalhar, e sim, se eu acho a passagem cara, então eu vou pedir que as passagens diminuam. Exigir, cobrar, mas não deixar de pagar por aquilo que eu estou usufruindo. Será que você trabalha dessa forma? Será que você vê a sua produção assim? Lembre-se do 4º mandamento. O 4º mandamento não é apenas sobre o dia do descanso. O 4º mandamento nos fala que nós trabalhamos 6 dias na semana. 6 dias para trabalho, comércio, produção. Será que nós temos vivido assim? Eu tenho a impressão que não. E se a igreja não vive isso, como é que nós vamos esperar que uma sociedade corrupta brasileira assim o faça? Eu olho para os jovens aqui da nossa igreja hoje, homens, principalmente os que já estão em idade e
e até mesmo condição para se casar. Qual é o seu objetivo na vida? O que você está esperando para ir na casa de uma donzela e pedir a mão dela em casamento para o pai dela? O que você acha que é trabalho, emprego, salário bom, sustento? É óbvio que é mais fácil trabalhar legitimamente, ganhando bem, e ficar na casa dos pais até os 30 anos de idade. Mas não é essa a função bíblica do homem. Saibam, queridos irmãos, queridos jovens, que as meninas, não só dessa igreja, mas eu diria da comunidade cristã de uma forma geral, elas têm sofrido, porque elas têm que tomar a iniciativa de começar famílias, porque marmanjos não têm a noção bíblica de quão maravilhoso é trabalhar cedo, ganhar o pão cedo, poder não depender dos pais cedo e poder fazer uma família cedo. É bíblico, não é cultural, é a vontade de Deus. Que você deixe a sua insegurança de lado. Mas eu ainda não encontrei. Você está procurando? Será que, meninas, vocês procuram homens assim? Ou você desde cedo tem sido ensinada pela sua mãe: não dependa de homem, vá fazer uma faculdade, faça um mestrado, faça um doutorado, porque você pode estar casada e um belo dia ele trai e lhe abandona e você fica a ver navios. Não dependa de homem. Meninas, vocês têm procurado homens assim? Ou vocês têm procurado homens que são legais, bonitinhos, populares, mas que não têm nenhum temor do Senhor? Como é que nós podemos compreender jovens cristãos que buscam relacionamentos fora da igreja, sendo que, obviamente, essas pessoas não temem ao Senhor? Mas ele me trata bem, pastor. Ele trabalha e ele quer se casar logo comigo. Não é essa a questão. A questão é aqui, em primeiro lugar, não há bênção sem o temor do Senhor. Esse é o primeiro requisito. Meninas, procurem, busquem. Se só tiver um feio, gordinho, mas temente a Deus, é esse o bom partido da igreja. É esse. Aquele que teme ao Senhor e que vai ser feliz e que vai tornar a sua família feliz. Pais, principalmente os homens aqui, a Bíblia não ensina absolutamente nada sobre casamento arranjado. Isso é uma falácia que as pessoas usam para tentar acabar com essa ideia da participação dos pais no casamento dos seus filhos. Casamento arranjado não é bíblico. Mas a forma como nossos filhos têm se casado ou têm procurado seus cônjuges também não é bíblico. Você é o último a saber que sua filha agora está noiva. Pai, eu estou lhe avisando, viu? Mas fica tranquilo. Como assim? Biblicamente, o cabeça do lar está sendo chamado aqui a não apenas auxiliar, mas guiar suas filhas, principalmente, a encontrar
encontrar um bom partido bíblico e não apenas ficarem se lamentando depois. Eu ensinei, eu falei, e ela foi e se casou com um descrente. Como assim? E você abençoou, e você estava lá no casamento. Minha filha, isso não é temor ao Senhor. Isso não é a bênção ligada aqui ao chefe do lar dessa maneira. O Salmo continua no versículo 3, nos mostrando agora, de forma mais ampla, a bênção do casamento. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Meus queridos irmãos, você lê isso aqui para uma feminista, mesmo sendo cristã, e ela tem arrepios. Ela não consegue entender como uma imagem assim ainda diz respeito a mulheres que hoje celebram o Dia Internacional da Mulher justamente para se libertar disso aqui. Isso aqui é antes da libertação das mulheres. Isso aqui é antes da igualdade das mulheres. Pastor, por favor, pregue uma mensagem atualizada. E ela é atualizada. É exatamente isso que a palavra de Deus espera das mulheres. O trabalho não é uma maldição, e o homem é primordialmente chamado a isso. Casamento não é uma prisão, e mulheres são primordialmente chamadas como auxiliadoras a cuidarem desse relacionamento como videiras frutíferas. Vamos ver o que isso significa. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo. Versículo 5, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14. Timóteo 5, 14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Esse é um só versículo no Novo Testamento inteiro, que tem vários, falando sobre como a mulher primordialmente foi chamada para ser dona de casa. Isso não é uma mensagem para o Dia Internacional da Mulher. Isso é uma mensagem bíblica que nos mostra o quanto, mesmo dentro da igreja, nós temos experimentado mal essa ideia da libertação da mulher. Sim, mais uma vez, a culpa primordial é do homem que não assume a sua função, que não cumpre a sua obediência em temor ao Senhor. Mas isso não justifica que nossas mulheres se tornem feministas, mesmo dentro da igreja. A mulher é uma videira frutífera no interior da casa. Então quer dizer que, sendo dona de casa, ela só tem que ficar em casa, ela não pode trabalhar fora. É isso que a Bíblia ensina? Não! Mas a Bíblia ensina que, mesmo trabalhando fora, a prioridade é o lar. Provérbios 31 não foi escrito por acaso. Ali está uma ilustração, uma imagem gloriosa do que era uma mulher que tinha iniciativa, que trabalhava, que auxiliava o seu marido, criava seus filhos, mas tudo que ela fazia era como que gravitacional em relação ao lar. Sim, existem exageros. Uma moça me procurou no acampamento, me perguntando a respeito de uma palestra que ela ouvira,
E a mulher que ensinava naquela palestra, mulher que ensinava outras mulheres, ela recomendou que mulheres nem sequer fossem para a universidade, porque afinal de contas elas seriam donas de casa. Para que isso? Vejam mais uma vez como a Bíblia é muito mais sábia do que os nossos exageros, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Sim, isso traz implicações, não por questão cultural, não por questão machista, mas existem sim carreiras que são masculinas e carreiras que são femininas. Existe sim mulheres que, tendo carreiras que exigem dela trabalho maior, que ela faça um sacrifício para não deixar o seu lar. Mulheres que sabiamente entendem que não vão simplesmente deixar seus dons e talentos profissionais de lado, mas que enquanto estão criando seus filhos, a prioridade é aquela, e depois que eles crescerem, o mercado de trabalho continua aberto, não só para se sentirem bem e úteis, mas para trabalhar em prol do reino de Deus naquela área específica. A Bíblia é maravilhosa, é ela que liberta, porque ela traz o Evangelho, e não ideias que aprisionam mais e amaldiçoam mais. A esposa é uma videira frutífera. Por que essa imagem da videira? A videira era a grande fonte do vinho. A ideia da videira também era, naquela casa da época, as videiras, elas subiam pelas paredes ao redor da casa, internamente, mostrando proteção e até gerando um pouco de umidade naquela região tão quente. A esposa, no interior do seu lar, é aquela que vai trazer então, além dessa proteção, desse ambiente prazeroso, alegria, como o vinho traz alegria. A esposa, ela vai ser aquela que sabiamente entende que o homem, depois de um dia inteiro de trabalho penoso, ele vai chegar em casa e ele não vai querer ficar ouvindo simplesmente reclamações, mazelas e tudo mais. Compare, por favor, agora Provérbios 19. Abra sua Bíblia em Provérbios 19. Provérbios 19. Olha essa bênção maravilhosa. Provérbios 19, versículo 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Vire agora para o capítulo 21 de Provérbios. Provérbios 21, versículos 9 e 19. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Versículo 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Esposas, vocês são como videiras no lar. Aqui eu lembro do que a Alessandra falou no último filme que nós assistimos agora no cinema. A história de um soldado americano que ia para a guerra e voltava para o lar depois de tanto tempo, tanto estresse. E ao chegar em casa, era o estresse da guerra e era o estresse da esposa. Pam, 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 pam. E foi a Alessandra que profeticamente disse: que mulher mais chata! E eu quis dizer amém, mas eu achei que ia ser perigoso, porque biblicamente isso não quer dizer que as mulheres não devam abrir os olhos de seus maridos e criticar construtivamente os seus maridos.
Mas quantas vezes os nossos lares são ainda mais estressados porque mulheres ainda não entenderam qual é a sua função no lar. Não só videiras, mas uma outra ilustração e imagem aqui ainda agrícola. Teus filhos como rebentos da oliveira. A mulher é tanto uma videira como uma oliveira. Se videira aqui representa essa ideia de conforto e alegria, a oliveira aqui representa nada mais nada menos do que fertilidade. E como o pastor Breno bem colocou semana passada, e isso gerou um pouco de polêmica aqui na igreja, fertilidade não significa meramente quantidade de filhos. Isso depende do Senhor, é Ele quem abre e quem fecha ventres, contando também, e somos chamados à nossa responsabilidade. Mas fertilidade nesse aspecto representa principalmente a razão do nosso coração. Para você testar o seu coração, faça duas perguntas bem simples. Por que você não quer ter muitos filhos? E responda honestamente e veja se a sua resposta é bíblica ou não. Por que você não quer uma mesa repleta de filhos, como aqui tem sido colocado como uma bênção? Responda e veja se as suas respostas são bíblicas. E descanse no Senhor se elas forem. Mas é uma outra pergunta também. Por que você quer ter muitos filhos? Será que isso não é irresponsabilidade? Será que você não está fazendo algo com uma falsa interpretação das Escrituras? Tanto um como o outro, se não forem bíblicos, nos levam a uma vida não de temor ao Senhor, nos levam a uma vida de não bênção em casa. Ou muitos filhos ou poucos filhos. A questão não é a quantidade, mas sim o que está por trás do nosso coração em relação a tudo isso. O Salmo coloca ainda como bênção esses filhos ao redor da mesa. Tem uma ilustração interessante do comediante Bill Cosby, falando sobre a sua família. Com a hora do jantar, ele simplesmente abaixava a cabeça e não olhava para a confusão que estava acontecendo ali. Talvez seja essa a sua realidade. Talvez você nem mais tenha um momento ao redor da mesa. É um filho comendo com o tablet, é o outro falando no WhatsApp, ou outro no computador lá dentro, ou na televisão. A imagem aqui nos mostra exatamente aquilo que é contrário à nossa vida corrida e atarefada dos dias de hoje. Talvez a sua resposta para você tem tempo assim na sua casa? Você tem tempo para o culto doméstico? Ou seja, não tem, é impossível hoje, pastor. Quando o marido chega, a mulher está saindo, aí os dois estão lá, aí os filhos vão estudar. O que guia as nossas vidas em família? É a luta pelo ganha-pão, pela competição cada vez mais acirrada, ou é a confiança no Senhor, que é melhor parar um pouco, deixar de fazer alguma coisa, para legitimamente termos momentos ao redor da mesa, do que continuarmos confiando apenas nessa correria da vida cada vez mais ocupada? Meninas, jovens, é isso que vocês buscam no Senhor? Mulheres, assim, é o que a igreja precisa.
Mulheres que sejam cada vez mais como a de Provérbios 31, piedosas de fato. Mulheres que entendem que o seu lar é a prioridade, mesmo quando a igreja entra no caminho. Jovens, mulheres, saibam que essa é a esperança no Senhor que vocês têm, independentemente do que suas mães tenham lhe ensinado. Se esse ensino não foi bíblico. Mães, como é que vocês têm ensinado suas filhas? Será que elas só aprendem essas coisas no Dodson House? Em grupos de discipulado, porque no seu lar elas não aprendem a cozinhar, elas não aprendem a cuidar de seus maridos, elas não aprendem a cuidar da casa, elas não aprendem quão maravilhoso é ter filhos e, se possível, muitos. O Salmo 128 está dizendo exatamente isso. Meninos, jovens, mais uma vez eu pergunto para vocês, o que vocês estão esperando? Com quem vocês querem se casar? Com as modelos das revistas? Nossas meninas são mais lindas do que elas. E elas estão sofrendo, porque têm buscado servir ao Senhor com fidelidade, enquanto meninos continuam não entendendo essas bênçãos aqui em relação àquele que teme ao Senhor. Isso é muito frustrante, eu sei, mas mais do que frustrante, é esperançoso. O versículo 4 diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Salmo não está aqui apenas para dizer quais são os problemas, o Salmo está aqui para resolver os problemas. O Salmo está aqui nos dizendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele não foi à cruz do Calvário apenas salvar as nossas almas, Ele foi para a cruz do Calvário para restaurar trabalho, casamento, relação com filhos, tudo. Os mandatos criacionais, aquilo que Deus estabelece, e a queda transforma, mas não muda, não altera, não quebra a estrutura. Isso está sendo restaurado por Jesus Cristo. Há esperança. Há esperança. Apesar de nunca termos sido treinados assim, nós olhamos então para as próximas gerações, e os nossos filhos então serão homens mais piedosos, nossas filhas serão mulheres mais fiéis, e os nossos netos, e assim por diante. E é exatamente isso que é o nosso segundo ponto, e aqui eu termino bem rapidamente, versículos 5 a 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A família peregrina, ela é abençoada pela igreja, ela é abençoada no temor do Senhor, e essa bênção, ela acontece justamente para a edificação da igreja. É um ciclo perfeito. As famílias são abençoadas e elas abençoam a igreja. Aqui os termos Sião, Jerusalém, Israel, naquele tempo diziam respeito à comunidade dos santos. Hoje, a comunidade dos santos, a igreja. O Sião na nova aliança, Jerusalém na nova aliança, Israel na nova aliança. Como você e a sua família têm abençoado a igreja? A resposta é simples. Se nós não tivermos vivendo, experimentando as coisas ditas nos versículos anteriores, nós não temos sido uma bênção para a igreja. Não interessa qual é o seu dízimo, não interessa qual é a sua atitude na sociedade interna, não interessa. O que Deus está nos ensinando é exatamente isso aqui, na simplicidade do Evangelho.
O Senhor te abençoe desde Sião. Nós abençoamos a igreja porque ela nos abençoa. É no seio da igreja, é no meio da igreja que o Senhor derrama a sua bênção. Como é que você pode esperar a bênção do Senhor se você não vive a vida da igreja, o reino de Deus? Havia uma frase herética antes da reforma protestante que dizia: fora da igreja não há possibilidade de salvação. O catolicismo romano ensinava isso, ainda ensina, aliás. E na confissão de fé, aqueles teólogos escreveram quase que a mesma frase, mas acrescentaram um advérbio: fora da igreja não há ordinariamente possibilidade de salvação. Sim, há uma forma de você ser salvo extraordinariamente por Deus, não fazendo parte da igreja. Não é a igreja que nos salva, mas sem dúvida alguma é a igreja que é edificada pela família e que edifica as famílias. Fora da igreja não há possibilidade de bênção. Todas essas bênçãos maravilhosas que nós vimos aqui nos primeiros versículos só acontecem no contexto da igreja. Mais uma vez eu pergunto: como é que você, jovem, ainda considera se casar com alguém que não ama a igreja? Pois não ama o Senhor da igreja. Mas ele me trata tão bem, pastor, ela é tão bonita. Joga isso fora. Tema o Senhor. Saiba que você, como filho da aliança, é chamado para abençoar a igreja. E o seu namoro com alguém que não é da igreja não abençoa a igreja. Não tem como. As bênçãos que nós recebemos não devem permanecer nas nossas quatro paredes. As bênçãos da família da aliança são para a prosperidade da igreja. Você já pensou nisso? Já passou pela sua cabeça que os nossos jovens, por exemplo, que fizeram agora o Ciência Sem Fronteira, eles fizeram isso primordialmente para a edificação do reino de Deus, não simplesmente para terem bons empregos ou maior condição de competir no mercado de trabalho. Eles serão melhores cientistas para o reino de Deus, melhores engenheiros para o reino de Deus, melhoraram o inglês deles para o reino de Deus. É essa a resposta que nós damos para ver a prosperidade da igreja durante os dias da nossa vida. Você tem amado assim a igreja? Então experimente esses princípios na sua família. Se você acha que abençoar a igreja diz respeito a outras coisas, jogue isso fora e faça o que o Salmo 128 está dizendo. E aí sim, nós veremos prosperidade na igreja. E finalmente, a maior herança que você pode deixar para a igreja são seus filhos bem treinados. Como o pastor Breno colocou, as flechas na mão do guerreiro. Filhos bem treinados, que vão gerar netos bem treinados, que vão gerar bisnetos bem treinados. E nós veremos essa igreja prosperando e atingindo a cidade, e atingindo o estado, e atingindo o país. Essa é a maior herança que nós podemos deixar para o reino de Deus. É impressionante como nos Estados Unidos, viúvos, viúvas, pessoas idosas, quando morrem, elas fazem lá o seu testamento. E não poucas vezes elas deixam grande parte da sua fortuna acumulada para uma igreja específica. Isso é uma dica aqui, tá? Se você quiser deixar também. Não que eu quero que ninguém morra, mas saiba como isso é maravilhoso para a igreja. Mas mais do que isso, mais do que o seu dinheiro, mais do que o seu dom ou talento, mais do que o seu tempo, a maior herança que nós podemos deixar para a igreja
são os nossos filhos, netos e bisnetos. Meus queridos irmãos, mais uma vez, eu queria salientar que esse salmo, esse sermão, não é para nos colocar para baixo. Apesar dele fazer isso, ao preparar o sermão, ao pregar o sermão agora, eu me sinto o pior pai de todos, o pior esposo de todos, o pior líder de todos. Mas não é para vocês olharem para mim, simplesmente é para olharem para Cristo. O segundo Adão, ele sem dúvida alguma, em sua vida, restaurou todas essas coisas. Vocês conseguem ver como é que Jesus trabalhou? Ele nunca teve preguiça, ele nunca se chateou porque a segunda-feira ia começar. No caso dele, o domingo, o primeiro dia da semana. Ele nunca se chateou porque era apenas um carpinteiro como seu pai. Durante aproximadamente 30 anos, principalmente os anos de adulto, viveu dessa forma no escuro, trabalhando, fazendo ali suas peças para produzir, para cuidar da sua família, família de irmãos e mães, já que José já havia morrido. Aí você pensa e fala, mas como é que Jesus restaurou o casamento? Ele nunca casou. Então você não conhece a Escritura Sagrada e a sua maior esperança. Quem é Jesus Cristo? O noivo da igreja. O que nos aguarda são as bodas do Cordeiro. Ele não só se casou, como ele se casou conosco, para nos dar esperança. E finalmente, o terceiro mandato criacional, que está aqui o tempo todo, se resume no final do versículo 6, paz sobre Israel. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi restaurar esse descanso, essa paz, esse shalom, aquilo que Adão e Eva tiraram de nós por sua desobediência. Jesus vem e traz de volta, nos traz de volta a Deus, por meio do seu sangue, paz sobre a igreja, para que a igreja continue abençoando as famílias da aliança, para que as famílias da aliança continuem abençoando a igreja. O Dia Internacional da Mulher, meus irmãos, é uma data que é celebrada sem de fato sabermos qual é a sua origem. Não são esses movimentos que nos trazem qualquer esperança. Não foram essas manifestações que chegaram perto de trazer liberdade real, genuína, bíblica para as mulheres. É o nosso Senhor Jesus Cristo, celebrado principalmente no dia do Senhor, que traz para as nossas famílias, homens, mulheres, crianças, todas essas bênçãos maravilhosas que estão à nossa disposição, mesmo no século 21. Sim, nossa vida vai mudar, mas sem dúvida alguma, mudar para melhor. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo Salmo 128, seguindo o Salmo 127, como a tua palavra, Deus, não se importa com o tempo em que vivemos, ela é eterna, ela vem e invade nossas vidas, ela nos mostra o que devemos fazer, ela é completamente mais sábia do que qualquer um de nós. Obrigado pela esperança que nós temos em Cristo Jesus, a sua restauração a tudo isso, e nos ajuda, ó Deus, a sermos mais como essa descrição aqui do Salmo 128. Abençoa os nossos jovens, as nossas jovens.